Mais uma vez estamos aqui, iniciando mais um podcast, e hoje com o tema: estamos realmente vivendo o tempo do fim? Ou o fim dos tempos, ou o fim do mundo, e etc. Aí nós vamos hoje conversar sobre esse tema aí nesse podcast, que vai ser bênção para as nossas vidas. Tá? E eu sou o pastor Adeildo, faço parte da Assembleia de Deus, do Ministério Projeto Evangelístico Vivo, e estamos aqui hoje com um pastor, e eu quero cumprimentar também, antes dele, os nossos amigos aí das mídias sociais, do nosso canal, que nos acompanham, que nos assistem. E é um prazer tê-lo você como inscrito do nosso canal. Você que não é inscrito, eu já convido a você também para se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho para receber outros conteúdos como esse. Então você desde já, comente lá alguma coisa sobre esse tema, tá? Esse tema que é o tema que os discípulos também, eles se sentiram pressionados assim também a perguntar a Jesus acerca do fim, acerca das coisas que vão acontecer. Então, é um tema que deve ser discutido sim, tá? Então, eu quero cumprimentar o meu amigo, o pastor Jonathan, amigo e irmão. Nós nos conhecemos por bastante tempo aí já. E hoje ele está aqui conosco, dando o ar da sua presença. É muito bom estar com o pastor Jonathan aqui, Jonathan Botelho. E ele vai partilhar um pouco do seu conhecimento conosco, tá? Gosta muito de bibliologia. E, pastor Jonas, é um prazer tê-lo aqui conosco. As suas considerações iniciais. Aí, olha. A paz do Senhor, pastor Adeildo, é um prazer estar aqui, estar participando deste podcast, né? Falar Amém. da palavra é sempre bom. Eu congrego na Assembleia de Deus Betânia, pastoreado ali pelo pastor Getúlio Santos. Pela misericórdia de Deus, nós somos pastores auxiliares daquele lugar. Estou muito feliz. Pastor, como o senhor falou, nós somos irmão, amigo de longas datas, né? Estou muito feliz de estar aqui participando deste programa. Amém. Graças a Deus. Então, vamos começar assim então o programa de hoje. Assim, as coisas que têm acontecido hoje, né? Nós estamos vendo as notícias que estão passando nas nossas televisões todos os dias, e notícias absurdas. Começou o ano com terremoto, por exemplo, no Japão e outras coisas mais. Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso nos deu um alerta, ou acendeu um alerta praticamente na população, né? Não só a população brasileira, mas o mundo, né? Acendeu um alerta, e por isso que surgiu esse tema aqui hoje desse podcast, que é: será que estamos vivendo no tempo do fim? Assim como os discípulos naquela época perguntaram a Jesus, quando foram mostrar o templo para Jesus, e Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois os discípulos pegaram Jesus em um lugar secreto e começaram a fazer perguntas para ele. E as perguntas eram sobre o tempo do fim. E nós hoje nos sentimos também, claro, que atualizando a pergunta dos discípulos, fazendo a mesma pergunta também, e o Espírito Santo vai nos esclarecer algo sobre isso aqui hoje, nesse podcast. Então, eu convido a você a assistir até o final, não saia, porque o conteúdo que vai ser passado para você desse podcast vai ser conteúdo diretamente do Espírito Santo para a sua vida. Tá? Então, isso vai poder gerar em sua vida frutos, e frutos dignos de arrependimento. Tá? Não é para colocar medo em ninguém falar sobre o tempo do fim, mas é para nos conscientizarmos que precisamos tratar desse tema, porque a volta de Cristo está próxima e nós temos que nos conscientizarmos disso. Então, eu vou começar assim, então, lendo o texto de Mateus 24, no Mateus capítulo 24, no livro, no Mateus capítulo 24, no versículo 6, tá? E vai formar a primeira pergunta ao participante de hoje aqui. E vamos ver
a sua resposta em nome de Jesus. Vamos lá, então. Vamos ler aqui Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A primeira pergunta, pastor Jonathan Botelho. Por que esse texto diz que ainda não é o fim? Aleluia. Vamos lá. Para aqui, para ali? Pode ser para cá. Tá, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o contexto que está inserido. Por exemplo, Jesus ele fala ali para os seus discípulos e o que ele data ali, enumera de alguns acontecimentos antes da sua vinda, antes do fim do mundo, era algo para a época, estou levando para o contexto daquela época, impensável, porque essas coisas não existiam na extensão do Império Romano, ou seja, não havia guerra. O Império Romano ele dominou, ele não deixava ninguém se rebeliar. É verdade. Porque o primeiro sinal de rebeldia ou de rebelião eles iam e matavam. Então falar de guerra para aqueles ouvintes era meio impensável. É verdade. Então por isso que Verdade. Jesus vai falar assim, não, mas não é o fim. Por quê? Mas nos dias atuais nós estamos mais acostumados, não a participar de guerra, porque o nosso, graças a Deus por isso, o nosso país é um país democrático, entendeu? Verdade. E ele não participa, ele não entra em guerra, é mais ali pela paz. É verdade. Mas nós estamos acostumados a ouvir falar de guerra. Acostumados a ouvir falar e a participar são coisas completamente diferentes. É verdade. Hoje nós já com várias frequências nós conseguimos ouvir sobre terremoto. O Japão é o que mais assim tem terremoto. Você pode colocar aí lá naquele tsunami que deu, né? Sim. Naquele país. Sim. Então nós hoje, a nossa geração já está mais acostumada a ouvir. Verdade. Falar. Ouvir falar sobre Você isso. está entendendo? Só que há uma grande vertente de diferença aí entre a volta de Cristo, né, e o fim do mundo. Então esse fim não quer dizer o arrebatamento. Esse fim desse texto mesmo, esse texto. Ainda não é o fim. Não é o fim porque iria se estender por um longo período. Entendi. Esses acontecimentos, entendeu? Entendi. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é o fim do mundo. E Sim. Entendeu? Aí por isso que você entende e que Jesus fala, mas não é o fim, é só o princípio das dores. Mas a gente pode falar que Jesus está mais perto da sua vida do que na naquele tempo. Naquele tempo? Com não. certeza. As Com coisas certeza. estão se estreitando. Por mais que a gente não participe de uma guerra, mas ouvimos falar e a sua volta se daria isso o quê? Constantemente. Então se tornaria o quê? Comum. Hoje eu vou falar assim de guerra porque podemos dizer que o Brasil ele vive uma guerra urbana, civil, né? Sim. Ali sim. nós estamos acostumados, mas não é aquela guerra, de uma não nação. Não é exatamente daqui, ó, que Jesus fala, na verdade, né? Ele fala, cautelai-vos, ninguém vos engane, e aí começa a falar de algumas coisas e fala disso, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Então a primeira coisa que Jesus falou foi dizendo, pessoas virão dizendo que eu sou o Cristo, e depois guerra, rumores de guerras e tudo mais. E só isso que ele falou, né? Na verdade, Jesus, antes dele falar esse texto aqui, falar não é o fim, ele falou de rumores de guerra, falou de falsos mestres, falsos profetas e tudo mais. E nós vemos isso aí à vontade. E é isso que está por aí. Nós vemos rumores de guerra, rumores de guerras, e vemos também falsos profetas. E Jesus, então na tua visão, Jesus está falando que ainda não é o fim, porque vai levar algum tempo ainda para frente, para que as coisas elas ficam mais difíceis ainda, para que a vinda dele aconteça.
Sim, sim, porque se você, como eu falei, se você enumerar, por exemplo, aí sobre guerra, era algo impensável. Eles não, entendeu? Era algo Entendi. imaginável para aquela geração, Sim. entendeu? Por quê? Porque o fim é o fim de todas as coisas. O fim, o que que é o fim? O fim é o fim fim. de tudo. Você Verdade. está entendendo? Verdade. Então, para a gente que tem a linha, defendemos a linha pré, entendeu? Nós sabemos que o fim vai demorar. É, verdade. Então, por isso Verdade, que Jesus fala assim, até eu entendo até para não gerar uma ansiedade dentro Entendi. deles, mas porque eles estavam ansiosos, não, eles queriam saber, não, como vai ser o fim do mundo? Só que aí tinha muitas coisas a acontecer, Jesus Verdade. precisava ser crucificado, Jesus É precisava ser, ou seja, ressuscitar, ascender ao céu, entendeu? É verdade. Então tinha muita coisa para acontecer ainda no caminho. Ainda tem um pouquinho. Muita coisa ainda. Só pela graça. Então, pessoal, então o que nós estamos entendendo então? Então, para a época deles era uma coisa mesmo, era uma coisa distante, né? Distante. Agora para a gente é uma coisa que está mais próxima do que a gente pensa, né? É como o senhor falou aí, acabou de falar que nós não podemos excluir que está perto hoje, né? Talvez se Jesus falasse esse versículo hoje, talvez ele falaria diferente, né? Talvez. Eu usaria outras coisas, entendeu? Sim. Porque isso a gente, entendeu? Porque você fala, quando ouvires, ou seja, significa que eles não ouviam ainda falar de guerra. Você está entendendo? Quando ouvires falar, ou seja, então você entende que eles ali não estavam acostumados a ouvir falar de guerra. Por causa da expansão e o domínio do Império Romano. O Império Romano era implacável. Não deixava rebelião. No primeiro sinal, meu irmão, de rebeldia, era massacre. É claro que se você pegar, pastor Jonathan, mas não existia revolta. É lógico que existia revolta. A gente pode citar lá sobre a época dos Macabeus, entendeu? Guerra, sempre, mas guerra mesmo, não era comum aos ouvidos deles. Sim. Na época do Império Romano. Na época do Império Romano. Isso que na verdade o Império Romano vem depois de umas sucessões de guerras, né, de reinos que venceram. Tal, isso. Então, mas só que no Império Romano, Jesus está falando aqui na época do Império Romano. Então aí nós podemos descartar mesmo essa rumores de guerra, por exemplo, como acontece hoje, né? Hoje acontece, é comum. Hoje é comum. Hoje é comum. Entendeu? Então, por exemplo, se ainda não é o fim, então não precisamos nos preocupar. Se nós lermos esse texto e pensarmos assim, se ainda não é o fim, Jesus falou que ainda não é o fim, eu preciso me preocupar com a vinda dele? Sim, com certeza. Mas isso não dá uma... Por exemplo, ainda não é o fim. Isso não dá... O senhor mesmo falou aí que para não deixar o povo ansioso, Jesus talvez ele teve uma fala amena, né? Você acha que isso não deixou os discípulos, não deixaria-nos também um pouco, né? Relaxados na fé? Alguma coisa assim desse tipo? Não acredito que deixaria relaxado na fé, porque você vê depois da ascensão de Cristo e depois da derramação do Espírito Santo, a preocupação máxima dele era pregar o Evangelho. Entendi. Então, você entende aí que Jesus falou assim, já tem muita coisa a acontecer. Só que no contexto de hoje, devemos nos preocupar, devemos nos preocupar, é iminente a volta de Cristo. É verdade. Vai ser a qualquer momento. É iminente. Mas isso aí a gente vai decorrer lá pro finalzinho. Sim. Então, mas aí é só para deixar claro aqui que
esse texto não dá margem para ninguém relaxar e ficar falando assim, Jesus não vai voltar agora. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele está abordando o fim, não Exatamente. a sua volta. Sim. Entendeu? Então, de Sim. maneira nenhuma. Exatamente. Na verdade, toda a Bíblia não dá liberdade para ninguém relaxar. Verdade. Desde o tempo da lei, É verdade. como no tempo da graça. Não pode se relaxar. Não tem tempo entendeu? de relaxar. Pelo contrário, a Bíblia Verdade. fala que maldito o homem que levar a obra de Deus relaxadamente. Então não temos tempo para relaxar. Não tem tempo para perder. Não temos tempo para perder. Tá? Agora ao contrário, se entendermos que estamos vivendo o tempo do fim, por que não tornarmos esse tema pauta das nossas pregações e estudos nas nossas igrejas? A igreja mundial. A volta de Jesus? Isso, aí no caso agora falando da volta de Jesus. Vamos lá. Rapaz, você falando isso, você corre um sério risco em alguns lugares aí, porque uma mensagem bíblica, ela deve ser centralizada em Cristo. Cristo, ele não pode deixar o tema Cristo, o tema arrebatamento, o tema a grande tribulação, o tempo do fim, ele não pode sair dos nossos cultos. Isso é verdade. Porque nós estamos perdendo pouco a pouco algumas essências. É verdade. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A missão da igreja não é ser rica. Ah, pastor, você tem alguma coisa contra a pessoa? Não, Deus pode enriquecer? Pode, verdade. claro. Pode. Mas o propósito maior do evangelho não é riqueza. Nunca foi. Jesus ele dá uma deixa, ou seja, disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois ir de pregar o evangelho, tal, aqui em Samaria, aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então a missão da igreja é pregar. João Batista foi o prepulsor, foi o canal que Deus levantou para anunciar a vinda do Messias. Sim. E a igreja é o canal, é o prepulsor de Deus para anunciar a volta do Messias. Então, por isso que nós temos que sempre estar abordando esse tema, né? Esse tema é fundamental, pastor. Fundamental. Não pode sair das nossas pregações. É verdade. Entendeu? Eu amo o Antigo Testamento. Eu gosto muito da história de José. Eu gosto muito. Olha a vida de... Mas eu tenho que falar de Jesus. É verdade. Eu preciso falar de Jesus. Não tem como deixar Jesus, entendeu? De lado. De lado. Não tem como. Então, isso já dá isso é uma aula para nós, servos do Senhor, que nós temos que falar sobre Cristo. Tá? E a Bíblia era centrada em Cristo. Mas eu estou falando da nossa vida, o que sai da nossa boca. Temos que falar sobre Cristo. É incrível ver, às vezes, uma pessoa fazendo uma pregação, pastor Jonathan, mas uma pregação somente intelectual, e não colocar Cristo numa pregação. É um absurdo. Para mim é um absurdo, não sei para o senhor. Mas para mim é um absurdo. Uma pessoa fazer uma pregação e naquela pregação ela não conseguir colocar Cristo naquela pregação. Eu acho que Cristo não tem como. Aí a gente pode perguntar mais, pastor, mas se a pregação for de José, você vai pregar José, só que José é um tipo de Cristo. É uma tipologia, né? Tipologia, ou seja, um homem quase perfeito. Porque você olha para a história de José, você não acha falha. Verdade. José era pecador? Sim, claro. Sim. Mas quando você olha para a história de José, você não vê mancha. Ou seja, ele é um homem quase perfeito. Verdade. Então você pode também introduzir Cristo. Qualquer ambiente da Bíblia, seja no Antigo Testamento, qualquer personagem, você tem como introduzir Cristo. Tem como introduzir Porque ele é o centro. Se ele não for o centro... É verdade. Então, até a vida de José, ela praticamente dá para fazer... Ela é uma tipologia de Cristo. Porque José
não vou entrar nesse tema de arrebatamento, escatologia. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa isso para outro Deixa dia. quieto, deixa para outro dia. Deixa Se para entra- outro dia, entendeu? Senão a gente vai ter que falar do É verdade. perdão, né? É verdade. Porque José perdoou, Isso, né? isso, Aí, aí como, sim. como é que faz? O irmão Exatamente. tanto me feriu, tem que perdoar, irmão. Mas é Exatamente. difícil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Exatamente, E exatamente. por que eu tô falando isso? Porque também, isso aí eu vou falar também, tem um versículo aí que vai falar muito. Isso mexe comigo, versículo 8. Se eu não me engano é o 8. Não, é o 12. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade e o amor Isso, de muitos. É, Então, para mim, esse versículo é um versículo primordial. é verdade. Porque se não houver amor, velho, Se não houver complicado. amor, acabou mesmo. Complicado. Né? Aí você vê que José foi vendido pelos seus irmãos e Jesus também. Foi vendido por Judas. Então, aí a similaridade de José com Jesus. Então, tem como colocar Jesus em tudo que é tipo de E pregação. os irmãos dele também não aceitavam muito assim, entendeu? Exatamente. Também foi rejeitado pelo pai. Exatamente. Foi rejeitado. Tá vendo? Lá Então, tem todo um paralelo, tá vendo? Eu acho que dá para adaptar toda a mensagem, até falando de outras coisas, falando de riquezas, falando de uma prosperidade talvez financeira. Tem como colocar Cristo nesta pregação. Então, e o arrebatamento, porque Cristo, na verdade, ele está ligado a isso. Na verdade, Cristo foi preparar um lugar. Então Exatamente. Cristo está ligado com a vinda, a sua segunda vinda, porque ele veio e agora ele vai vir de novo para arrebatar a sua igreja. E terá a terceira, que é nos ares. Nós acreditamos assim. Desculpe se você não acredita aí. E só deixa eu fazer só uma ressalva. Gente, eu acredito na prosperidade bíblica, tá, irmão? Prosperidade, ela é bíblica, tá na Bíblia. Só que não é da maneira que muitos colocam, É verdade. como algo principal. E não é. Não é. Não é. Então, mas a prosperidade é bíblica. O dinheiro é bom? O que é ruim? É o amor ao dinheiro. O amor Às vezes a pessoa, o dinheiro é raiz de... Não é o dinheiro. não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Entendeu? Então, o que me leva a ter o amor ao dinheiro? A falta do amor, primeiramente, a Deus. A Deus, né? É isso aí. Tá? Então, Isso aí. vamos continuar aí para as próximas perguntas. Já peço a você. Você é o quê? Pré, pós, meso? O que você é? Comente aí embaixo para a gente saber o tanto de pessoas que tem aqui. Não é nada. Não sei. Não sei. Às vezes nós estamos falando aqui de pré-tribulacionista, meso-tribulação e pós-tribulacionista. Tá? Então, fale aí. E se você quiser fazer alguma ressalva a nossos comentários, escreva aí também embaixo aí, pode completar aí com o teu conhecimento, tá bom? Agora a próxima pergunta é: quais são as maiores evidências que estamos vivendo o tempo do fim? Se estamos vivendo o tempo do fim, porque na verdade tudo é um funil, na verdade. Isso. Começou de Adão e a idade foi decrescendo, né? A idade de Adão era 900 e, se não faz de memória, 30 anos, né? E assim foi decrescendo. Até chegar à idade hoje de o máximo aí 100 anos, né? Uhum. O povo aí vivendo 100 anos, 100 e poucos anos. É raro, né? Então, Mas isso é raro, acontece. né? E chegando na verdade, tudo é um funil que culmina o quê? Na diminuição das coisas. A diminuição dos saberes, a diminuição de muitas coisas, né? Se nós trouxéssemos aqui, fôssemos falar de todas as coisas mesmo, em particular, nós vamos ver que tudo está culminando para o tempo do fim. Aí, quais são essas evidências? O senhor tem alguma evidência de que estamos vivendo o tempo do fim? Vamos lá. Aí a gente pode... Você começou muito bem quando você citou sobre terremotos. A gente pode citar também as guerras. Porque Jesus fala, quando eu virei e tal. Isso. Só que aí fala dos princípios das dores. A gente pode citar a guerra da Rússia com a Ucrânia. É verdade. Você está Guerra entendendo? de Rússia e Ucrânia. A gente pode citar
Do Hamas e Israel. Hamas e Israel. É, Então são coisas que, diferente da época, agora são coisas costumeiras. verdade. É isso aí. Estamos acostumados, querendo ou não, não é aceitar, mas a gente não está acostumado como que é o Rio de Janeiro. É, verdade. A gente está acostumado, já sabemos. É. Aí você liga a televisão, eu particularmente tenho uma dificuldade de ver jornal. Entendi. Você está entendendo? Porque você liga, morreu, mataram. É, verdade. Olha, então É, eu tenho um pouco de dificuldade de parar para assistir. é verdade. Sabe? Então, porque a gente já está acostumado. O Rio de Janeiro, não só o Rio, como outras cidades do nosso país. Então, no contexto sobre ouvir, eu acho que nós estamos ouvindo bastante sobre guerra. É. Graças a Deus que a gente não participa, assim, entre aspas, sim, né? Sim. Tirando a guerra Sim. urbana que há no país, né? Sim. Assim. Mas a gente não participa. É. Mas Verdade. isso aqui é rotineiro. Sobre o tempo do fim, também é bom a gente ressaltar que esse tema, tempo do fim, ele já começa desde a ascensão de Cristo e vai até o seu regresso. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, o tempo de fim já começa... É. Você Já tá falando da da vinda ascensão, dele quando ele sim, vier. a ascensão a até o ascensão. seu regresso. Esse tema, tempo do fim, vai até, entendeu? Da ascensão, começa lá na ascensão e vai até o seu regresso, entendeu? Sim. Que as coisas vão começando a ficar mais comuns. É comum. É verdade. Eu passei ali, volta aí uns 30, 40 anos atrás, aqui, não precisa ir fora não, aqui no Brasil, aqui no bairro, é difícil mesmo você passar e tinha alguém ali estirado, morto. Hoje em dia é comum. É Um verdade. dia você passa, mataram um ali, mataram o outro ali. Se tornou comum. Ou seja, o que os discípulos, para eles, era impensável, hoje, na nossa geração, é comum. É Como verdade. chegar, passar ali na esquina e ver alguém estirado? É verdade. Você está entendendo? Sim, sim. Então as sim. coisas começa, igual você falou, no funil. E qual é o funil? Começa assim, mas vai. Isso. Então nós Isso. estamos aqui. Vai estreitando. Vai estreitando. E a coisa é só piorar. É. As coisas é só piorar. Mas nós louvamos a Deus porque acreditamos que esta dor, este sofrimento tem uma data de validade. É verdade. Graças Jesus, a Deus. Jesus, ele está à porta. Eu falo isso porque, pela nossa visão pré, nós não acreditamos que a igreja vai passar. Então, ou seja, da grande isso. tribulação, a igreja vai ser poupada. Poupada. Então, exclusiva. hoje, olhando no contexto de hoje, nós se tornou comum a guerra. É verdade. Se tornou comum. É. Tanto urbana como guerra entre nações. É. Verdade. Que é rumores de guerra o tempo todo. Agora, tempo todo. se a gente for pegar também para a sua vinda, para a vinda de Cristo, eu também citaria também aí o versículo 12, né? O amor. O amor. O amor também é uma evidência. Por quê? Porque a falta de amor vai fazer com que esta pessoa aconteça o que Paulo fala, que também, e eu acredito que é uma das principais evidências da volta de Cristo, é a apostasia. É apostasia. Isso é me verdade. preocupa, Isso é porque a verdade. apostasia é um pecado que só a igreja pode cometer. É. O Então, afastamento da consciente da verdade. Você renegar aquilo que você... E hoje nós estamos vendo aí alguns que se apostataram da fé, saíram e olha assim, não, mas este livro aqui, ou seja, tudo que aprendeu renegou. Se apostatarão. Nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Então, quando você começar a entender ou a perceber que a apostasia tem tomado conta da igreja, tem sido mais e mais comum, frequente, né? mais frequente, É. você pode ter certeza, Cristo está à porta. Da porta. Verdade. Pode ter certeza. Então, não está tão longe então, não. Né? Acredito Pelo- que
por esses olhares aí, né? É bom não pagar para ver, né? Não pagar para ver. É verdade. É bom não pagar para ver. Verdade. Eu não quero pagar. Tá? E nós pensamos, nós somos pré, tá? Nós pré-tribulacionista. Então nós estamos falando aqui de guardados da grande tribulação, tá? Nós pensamos que não iremos entrar na grande tribulação, ou melhor, não pensamos não. Nós defendemos que não iremos passar pela grande tribulação, porque nós saberíamos o tempo que Jesus ia voltar e não iríamos nos preparar logo então. Então, não seria uma surpresa. Não seria uma surpresa, né? E a Bíblia fala de surpresa o tempo todo. Claro que tem muitas pessoas que defendem outras coisas por aí e tem muito álibi em outra forma de pensamento. Nós respeitamos, mas nosso pensamento é pré. Isso aí. Entendeu? Então, eu acho que nós estamos vivendo o tempo do fim, então. Dependendo disso tudo, né? Vendo tudo isso, eu ainda vou falar que dando uma certeza, tá? Por isso que eu estou falando que eu acho, porque nós não terminamos ainda o podcast. Então, por isso que eu estou falando ainda que eu acho que nós estamos vivendo o tempo do fim, porque falou de guerra, rumores de guerra, e falou também de apostasia, é o que nós estamos vivendo aqui hoje. É a realidade da igreja atual. Eu acho que é isso. Então, vamos ver até o final do programa se eu vou mesmo falar que nós estamos vivendo realmente o tempo do fim. Fechar nessa. Fechar nessa. Vamos lá. Aí, o que acontecia muito antigamente era que alguns autores, eles datavam a data de Cristo vir à Terra. Aí, eu queria até puxar um gancho. Meu Deus. Eu queria puxar um gancho, antes de passar a palavra para o senhor, que não só esses autores aí que a gente já sabe que eles falavam da vinda de Cristo e tudo mais, né? Mas, por exemplo, os cientistas hoje, por causa da teoria da evolução, o que está acontecendo? Os cientistas colocaram um relógio falando que falta alguns segundos. O relógio do fim. O relógio do Apocalipse. O senhor já ouviu falar disso? Sim, já ouvi. Aí, se nós seguirmos esse relógio, será que acontece? Inclusive, quem falou isso pra mim foi o Gessim, meu tio. Que dos 14, ele falou. Entendi. Sim, não, relógio, a pergunta é, será que se nós seguirmos esse relógio do fim, a vinda de Cristo vai estar logo no final? Será? O que o senhor acha? E depois o senhor fale aí de algum autor, cita, se tiver algum autor que datou a vinda de Cristo. Rapaz, a ciência e a religião, seja a Bíblia, mas enfim, nós realmente, pelos acontecimentos, nós entendemos que estamos vivendo em momentos derradeiros da humanidade. Por quê? Porque o tempo do fim também, porque o tempo da grande tribulação, varão, ele vai ser um tempo terrível. Vai ser um tempo. Jesus descreve que nunca houve. Nunca houve. E jamais haverá. Então é algo que vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Então é algo que a gente. Nós estamos já passando a tribulação. Não. Nós passamos tribulações, mas a grande tribulação... O que é a grande tribulação? Simplesmente a ira de Deus sobre a humanidade. Sobre a terra. Por isso que nós defendemos que a igreja... Se a ira de Deus... Aí pode ser que alguém que esteja lá assistindo possa perguntar, mas, pastores, mas a igreja primitiva não foi perseguida? Não houve morte? Não houve. Só que tem um detalhe. Uma coisa é a ira do Império Romano e a ira do homem. O que a igreja primitiva passou era a ira dos homens. O Império Romano usado pelo diabo. Sem dúvida. Outra coisa é a ira de Deus. Aí não faz sentido a ira de Deus sobre a sua noiva. Sobre a sua, não faz sentido. Jesus morreu. Verdade. E Paulo, ele lá, acho que é Tessalônica, que Paulo fala que pelo sacrifício de Cristo nós fomos salvos da ira vindoura. Ou seja, que ira é essa? Na grande tribulação. Então não faz muito sentido a gente, assim, a igreja vai passar porque a estratégia
do diabo na igreja primitiva era uma. A estratégia do diabo na igreja atual é outra. Tanto é que você vê que num período do Império Romano, o diabo ele saca que não adiantava matar. Porque quanto mais matava, mais crescia. Mais crescia. Aí Verdade. ele faz aquela jogada que você sabe e tal, que vamos fazer uma mistura. Aí vai lá e se prostitui, uma igreja se prostitui e tal. Sim, e nós, sim, entendeu? sim, sim. Então, só que a tática do diabo agora é outra. Não é arrancar você para fora. É te desviar dentro. Dentro da... Como o filho pródigo. Teve o filho pródigo. Teve um que abandonou e tem um que estava perdido dentro da casa. Isso. Então a estratégia hoje do diabo, para que a gente não fique atento aos sinais, é isso. É ficar perdido dentro da casa. Dentro da não sua saber própria o seu casa. direito. Não saber a sua liberdade com Deus. Verdade. Amados, nós temos uma liberdade ao ponto de dizer, Abba, Pai. Essa exprão, Abba, Pai, eu não contei de pai, paizinho, questão de intimidade. Questão de então, se o diabo ele fazer você perder esse foco e saber quem você é, os direitos que você tem em Deus, ele não precisa te arrancar, você vai ser perdido dentro da casa. Dentro da casa. Você está entendendo? Então, são estratégias totalmente diferentes. Uma estratégia era diferente no começo da igreja, a igreja atual é diferente. Bem entendeu? diferente. Mas Deus, ele também tem as suas estratégias. Porque a Bíblia diz que muito, né, a aflição do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, é gratificante. É verdade. Sobre os autores, vamos lá. Sobre os autores, e não esquece de responder sobre os 90 minutos. Se eu tiver errado, pessoal, me corrija, tá? 90 minutos, 90 segundos, eu não estou inteirado não, mas eu tô dizendo aqui que colocaram um relógio falando que nós estamos quase perto do fim do mundo mesmo. Aconteceu uma catástrofe, vai acabar o mundo. Tá? Então, isso é praticamente dizer o tempo do, né? Se Jesus falou, se nós estamos discutindo aqui sobre o tempo do fim, que não é o arrebatamento, é o tempo do fim mesmo, fim dos tempos, fim dos séculos. Isso. Logo vai culminar com o que os cientistas estão falando, né? Então logo nós saberíamos, se os cientistas estiverem certos, nós sabemos exatamente quando o mundo vai acabar, o fim do tempo mesmo, o fim dos séculos. Vamos lá. Depois eu vou entrar. É até interessante, né, você falar sobre, porque esse tema o fim do mundo, isso é um tema que não é só para a igreja, né? Você vê que o mundo também se preocupa. É verdade. A ciência também fica ligada nisso. Nós temos filmes. Filmes. Aquele, acho que foi 2012, né, se eu não me engano, né? 2012. Quando aquela onda invade ali o Rio, né, derruba o Cristo Redentor. Então, você vê que não é um tema que só da nossa ouçada. Ou seja, não é um tema que só a igreja se preocupa. O mundo também está preocupado. Ou seja, o derretimento aí, o aquecimento global. É uma preocupação, ou seja, de todo mundo, entendeu? Com o fim do mundo. Ou seja, estão preocupados. Só que a gente tem outra visão, né? Outra visão. Porque nós não nos preocupamos, porque nós sabemos o que está reservado para a igreja. Sobre esse relógio, eu vou ser bem sincero. Entendeu? Vou ser bem sincero. Eu já ouvi falar. Mas eu não cheguei a me aprofundar sobre o que, mas eu já ouvi falar que realmente eles têm um relógio ali, que falta alguns segundos ou minutos, tá? Entendeu? Segundo. Entre aí. Entre segundo ou minuto. Para o ponteiro bater a meia-noite. E você sabe que a meia-noite na Bíblia é uma hora peculiar, né? Entendeu? Verdade. É uma hora peculiar. Então eu não me aprofundei nesse negócio. Já ouvi falar, entendeu? Ouvi falar, mas propriamente o que eles pensam, como eles elaboraram, entendeu? Entendi. Mas acredito que está ligado com a natureza, né? Não, sim, com certeza. Eles devem estar olhando a natureza e fazendo uma análise da própria natureza e falando,
se nós continuarmos nesse pique que a Terra está usando, por exemplo, jogando... O gás carbônico, Isso. tudo, entendi. Vai chegar nesse fim e vai culminar vai culminar no fim do mundo, o fim dos séculos. No entanto, onde a igreja fica nesse ponto? Se nós não sabemos mesmo quando acontecerá o fim do mundo ou o arrebatamento, como a igreja fica nesse meio termo. Aí nós falamos às vezes até com medo, os 90 minutos e tudo mais, né? Aí eu queria só trazer que uma coisa é ciência, uma coisa é Deus, por exemplo. Eu vou só citar, por exemplo, o terremoto. Os terremotos que acontecem hoje, ou acontecia desde a época de Jesus, ou na formação da Terra, na época, os terremotos que aconteceram em todas essas sequências não serão os mesmos terremotos que acontecerão na Grande Tribulação. Isso. O pastor Jonathan acabou de falar aqui que a ira de Deus vai estar na terra. Não vai ser mais pela ação do homem. Ou da natureza. Ou da natureza sobre as placas tectônicas, por exemplo. Isso. Será Exato. a ira de Deus derramada sobre a terra. Exato. Então a personificação da ira de Deus. Aí é uma coisa... Se alguém acha que Deus não se ira, está redondamente enganado, porque Deus também ele se ira, tá? Então, quando nós falamos muito do amor e graça, nós colocamos às vezes no extremo, e alguns até eles entram na hipergraça, mas nós não podemos entrar nisso. Porque Deus, quando tirar sua igreja da terra, hoje a segurança do mundo está em Deus e na igreja. Que depois que a igreja for tirada da terra, Deus não vai ter compromisso com o mundo perdido que não o quis, que não o aceitou. Aí a ira de Deus estará sobre a terra. É fato, né? É fato, igual o senhor já está falando um pouco de ciência. E também a ciência diz que a Terra tem um atraso de algumas horas, um dia e tal. Aí você entende lá em Josué, né? Quando Josué fala, o sol para. Tá, hoje nós sabemos que a Terra faz a rotação, mas o Sol ele também gira, não gira como a Terra gira, entendeu? Sim. Mas eu acredito que toda a Via Láctea naquele momento parou. Sim, porque tá eu também acredito. Tá tudo sincronizado, entendeu? Se uma coisa para, todas as outras iam desandar. É verdade. Então Deus falou assim, o universo, neste momento, para tudo. E a ciência fala sobre, tem um estudo na ciência que fala o atraso da, entendeu? Sim. Que talvez pode colidir com essa falta, entendeu? Do relógio que falta tanto segundo para, entendeu? Sim. Então, às vezes a ciência bate um pouco com a Bíblia, outras vezes não, né? É verdade. Mas algumas vezes a gente tem que falar, porque a ciência ela vem de Deus, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque a ciência e tal, não. Mas a ciência, ela vem de Deus. Sim, os homens estudam as migalhas deixadas por Deus no caminho, é verdade. E é uma coisa que lá o anjo fala com Daniel, não, fique em paz, porque isso aí não é possível. De falar da grande tribulação, né, Daniel? Sela, porque essa palavra não é para os seus dias. Ou seja, isso aí era para o seu povo e tal. E ele fala, né? E que aumentar a ciência, entendeu? Então a ciência, ela vem de Deus. Agora, como você usa a ciência, aí é de cada pessoa. Esse é o problema. Mas sobre datando, vamos lá, sobre datar. Sim. O que acontece? É muito difícil, por mais que a gente saiba que estamos vivendo os tempos finais, ou o tempo do arrebatamento, é muito difícil você datar uma volta, porque senão seria fácil. Seria muito fácil. Seria muito fácil para a humanidade. Seria. Aí Deus não ia deixar tão fácil assim, né? É verdade. A graça a favor, graça é fácil. Já você é fácil, vocês. Não foi fácil. Jesus teve que para Jesus ter o nome Salvador, ele tem que pagar um preço. Então, datar e dizer que é muito difícil. Por exemplo, se você pegar lá foi o fundador lá do movimento adventista, foi o William Miller, no ano de 1844, ele propôs isso aí. Ele datou. Datou a volta de Cristo. Errou. É, verdade. Errou. Tem coisa que Deus não dará ao homem. Aí depois, lá na frente, Charles T. Russell, né,
Testemunha de Jeová, Sim. ele também no ano de 1914, ele também vai datar. A volta de Cristo vai ser esse. E também erra. Joseph, no ano de 1925, também comete esse erro, o sucessor de Charlie, ele vai cometer esse erro também. De datar porque, também. Porque é muito simples, assim, é muito simples você entender certas coisas. Por exemplo, digamos que eles tivessem certo do ano. Aí eu te pergunto, qual mês? Qual dia? Verdade. Qual dia? Qual hora? Qual hora? Qual minuto? Qual segundo? É muito complicado. É muito complicado. Você tá entendendo? Sim, sim. Então viajaram legal. Viajaram porque isso Jesus não deixou para o homem. Não Tem deixou. coisa que Jesus não deixou. É. Mas quando Jesus foi perguntado a respeito da sua volta, Jesus responde, isso não compete a vocês. Sobre as estações e anos. E eu entendo que as estações, anos, tanto a lua, como não é somente para iluminar, não foi criado, mas foi para datar sinais e datas. Sim, verdade. Tá entendendo? É que Jesus falou, né? Sobre lua, de sangue, sobre sol. Então, esses sistemas, esses instrumentos, essa criação de Deus, também foi para dar sinais da sua iminente volta. Vigia. Verdade. Vigia. Quando essas coisas estiver acontecendo, você sabe que está próximo. Isso aí. Entendeu? Então, é muito difícil. Muito difícil você datar. Senão seria muito fácil mesmo. Seria ótimo, né? Muito bom. Muito bom para todo mundo. A pessoa, só vai que dia Jesus vai voltar mês que vem. Tá bom, vou curtir aqui, tá? Mês que vem em março, tá? Deixa eu curtir aqui o meu fervo março. aqui. Isso aí. E tá, depois aí, mas então eu me converto, eu juro que eu me converto. Eu vou ser um crente fiel. Igual a mim nunca haverá. Seria fácil. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que é isso aí. Entendeu? Então, meu irmão, tempo, assim, nós temos um tempo muito curto para tratar de um assunto muito enriquecedor, né? Um assunto muito vasto. E com certeza estamos vivendo o tempo do fim. Eu falei que ia me decidir e decidi. Realmente, estamos vivendo o tempo do fim. E não tem pra onde correr. Não tem esse negócio, tá? E tem, pra gente terminar, nós estamos terminando, já estamos acabando já o podcast. Mas interessante sobre o judeu, por exemplo. O judeu, tem muitos judeus, né? E outras pessoas, elas olham muito para os judeus, por exemplo. Crentes olham muito para os judeus e ficam fazendo aquelas análises, por exemplo, né? 4.000 e poucos anos de Adão até aqui, e nós estamos há 2.000 anos, aí daqui a 2024, né? Aí daqui a pouco nós estamos chegando já perto de uma data, né? Porque Israel, na realidade, é o relógio, né? Isso é aí. Ele é o relógio, entendeu? Ele é então, mas aí o que eu queria falar aqui se nós ligarmos, por exemplo, o arrebatamento da igreja a esse relógio dos judeus, será que nós conseguiríamos chegar a mais ou menos próximo da vinda de Cristo? Ou não? Porque tem pessoa que leva isso muito a sério, né? Fala assim, rapaz, eu tô olhando para... São 6.000 e poucos anos. E temos datas na Bíblia, né, falando sobre os judeus. A recuperação, tem até vídeos na internet que fala que né, aquele texto de Ezequiel 47 está voltando de novo. 47 ou 37, se não me foge a memória. A água purificadora? Isso, 47. 47, que está voltando de novo a florescer. Então, tem pessoas que já falam já disso. Já indício lá no Mar Morto de encontrar a vida por causa dessa água. Né? Aí fica ligando isso com o arrebatamento da igreja. A igreja em si, ela pode ligar uma coisa com a outra para poder ver que o arrebatamento da igreja está às portas? Você não facilita. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O que acontece? Tem algumas coisas que a gente temos que entender. O tempo de Israel, né? Propriamente o templo. Tal. Eu uma vez perguntei sobre esse assunto ao professor meu professor ainda, porque
tenham dúvida, pastor Gilson, pastor Rubens, meus professores de teologia, que eu perguntei sobre isso, tal, e ele falou, rapaz, se você espera Jesus para hoje, você espera, o anticristo já está aí. Está entendendo? É verdade. Então nós temos que não somente atentar, nós podemos até se ligar naquilo que está acontecendo lá, porque ele realmente é um parâmetro, é um relógio, entendeu? A figueira simboliza Israel, entendeu? A figueira mas assim, você datar é difícil. Né? Ficar nesse difícil. negócio dessa... Porque por exemplo, a escatologia, ela pode... Não é que a escatologia bíblica ela vai mudar, mas o seu pensamento escatológico pode mudar dependendo de um acontecimento que você não espera. Por isso que a escatologia é muito complicado e complexo de você chegar e taxar que aquilo ali são coisas futuras. Sim, sim. Entendeu? Sim. São coisas que vão acontecer. Então, assim, você, tal vai acontecer. Aí isso não acontece. Opa, peraí. Então, você vai mudando conforme aconteça. Pô, isso aí, realmente, eu nunca tinha me atentado para isso. Eu ouvi, tempo atrás, falar que a maquete do terceiro templo já está pronto. É verdade, eu ouvi falar também. E quem vai construir o terceiro templo de Israel? Eu já ouvi falar sobre isso. Quem vai construir? O anticristo. Então, quem vai fazer... Qual é a guerra que está se instaurando lá? Hamas e Israel. Quem vai fazer o pacto de paz entre as nações, entre esses dois povos? O anticristo. O cenário que me mostra hoje, tem outras coisas também que tem um falso, porque eu acredito assim na minha, mas não vou falar por causa entendeu? Sim. Mas eu acredito que ele está dando todo o índice de ser o falso profeta, do que a Bíblia descreve. Então, se você olhar atentamente para isso, as coisas estão ficando meio apertadas. Estão. Então, o cenário está propício para a ascensão do anticristo. Verdade. Os dias atuais, se você olha para Israel, quem vai fazer o pacto de paz? É o anticristo. É o anticristo. Verdade. Então, você está entendendo que, peraí, isso aí possa não ser agora. Sim. Você está entendendo? Tô entendendo? Só que o momento é propício para a aparição e a manifestação do anticristo. Sim. Entendeu? Sim. É propício para a manifestação do anticristo. Todas as coisas estão cooperando. Por quê? Porque Deus, ele preparou o caminho, preparou tudo para o nascimento, para a vinda do Messias. Né? Usou o Império Romano com infraestrutura, usou o povo judeu com a religião, a Grécia com seu idioma. Então, ou seja, quando a Bíblia fala ele veio na plenitude do tempo, está falando que ele veio e nasceu no tempo certo, ou seja, estava tudo preparado. O Império Romano com as suas infraestrutura, né? Aquele ditado, todos os caminhos te levam a Roma, porque nós sabemos que toda a viela e toda a rua dava no centro, né, da cidade, ali de Roma e tal. Então você vê que Deus, ele preparou tudo para o surgimento de Jesus, para o nascimento de Jesus. O diabo também está preparando o caminho para o anticristo. Sem dúvida. É isso. Então estamos vivendo o tempo do fim, temos que ter cuidado com isso. E através desse podcast nós entendemos que temos que colocar esse tema na pauta de pregações e estudos das nossas igrejas. Mais uma pergunta de ser pego de surpresa, mas nós comentamos sobre isso. Sim, acredito. Não, pego de surpresa no sentido de saber que não vai acontecer, não existe. Nós sabemos que a volta de Cristo é iminente. Poderemos ficar pelo simples fato de negligenciarmos. E levarmos uma vida, como lá, capítulo 25 de Mateus, é Mateus mesmo, capítulo 25, fala das 10 virgens, 5 loucas. Então corremos risco de não ser escolhido, não ser arrebatado, se negligenciar. Mas no sentido de ser pego de surpresa, não vão ser pego, porque todos nós sabemos que a volta de Cristo é iminente. Sim. Vai acontecer. Sim.
Não tem jeito. Vamos aguardar e aguardar com muita esperança, porque a volta de Cristo ela vai ser repentina e nós não sabemos quando ele vai voltar. Tá? Então, quero agradecer o pastor Jonathan por estar aqui conosco. Poxa, doando esse tempo seu aí para compartilhar do seu conhecimento. Graças a Deus, muito obrigado pela sua vida, pela sua família. Que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? E pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, né, a oportunidade ao pastor Adeildo, né? Amém. Muito obrigado aí pela essa oportunidade. Acredito que tenha sido gratificante para nós, para os ouvintes, porque falar da palavra é sempre gratificante. Sim. Sempre é bom. Se deixarmos aqui, a gente vai até varar a madrugada, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. É verdade. Entendeu? Então, é verdade. Quando se fala de Bíblia, a gente poderia levar a noite toda e não chegaríamos no tempo do fim e tal, porque é algo tremendo. Então, algo muito tremendo. Obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida, a vida do seu pastor Amém. Luizinho, Amém. Seu ministério, sua família. Amém. Amém. Então, voltando de novo a falar, se você quiser que nós continuemos com esse tema, mas agora falando do chip, por exemplo, sinal da besta. Falar sobre o sinal da besta, sobre globalização e outras coisas mais. Entrando um pouquinho mais ali dentro da grande tribulação, comente aí embaixo, fala, eu quero que continue falando sobre o tema globalização, o chip, sinal da besta e etc. Para nós voltarmos aqui. Eu vou convidar ele de novo, ele vai liberar lá um espaçozinho do tempo dele para vir com a gente aqui de novo, para nós conversarmos de novo sobre esse tema, já entrando na grande tribulação. É tremendo esse tema. E ele falou que não tem muito tato com escatologia, né? Escatologia. Não tem muito. Não é muito então eu quero te agradecer por estar nos assistindo até agora, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E eu já falei, sou da igreja Assembleia de Deus do Ministério Projeto Evangelístico Vivo. O pastor presidente dessa igreja é o pastor Luiz Carlos Alves, tá? E que liberou esse espaço para nós estarmos fazendo esse trabalho, que é um trabalho para Deus. É um trabalho para pegar pessoas e colocar em outro nível espiritual, tá bom? Então, ajude-nos comentando, ajude-nos compartilhando, inscrevendo no nosso canal, porque esse conteúdo tem que chegar a outras pessoas e chegar o mais longe possível, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.